E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, a chegada de Dirceu em Nova Primavera começa a trazer à tona vários segredos sombrios do passado, e um deles é o de Graça. A loira ficará completamente assustada ao ficar cara a cara com Dirceu e terá uma crise de pânico. O homem tentará se aproximar de Graça de uma forma horrível e vai piorar a situação. Graça ficará tão horrorizada por causa de Dirceu que vai contar o seu maior trauma para Jonatas. Um segredo tão profundo que não teve coragem de falar nem para os seus pais. Jonatas ficará revoltado com o que aconteceu com a amada e fará algo surpreendente para ajudar Graça. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade que você tá me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após Dirceu chegar em Nova Primavera e se instalar na mansão de Antônio e Irene, fazendo com que Petra surte. Graça vai levar o Danielzinho para visitar Irene na mansão. Ao abrir a porta da mansão carregando Danielzinho, a loira dirá: "Irene, olha só quem eu trouxe para te visitar. O Danielzinho tá morrendo de saudade da vovó dele." Irene ficará radiante com a visita de Graça e corre para pegar o Danielzinho no colo e vai dizer: "Ai, Graça, você não sabe como eu fico feliz com essa visita. Eu amo o Danielzinho. Essa casa não é a mesma sem o Danielzinho." Graça fica contente com a declaração de Irene e pergunta: "E tem mais alguém em casa, Irene?" Irene responderá: "Tem sim, a Petra e agora o meu irmão Dirceu. Não sei se você se lembra dele, você era muito pequena a última vez que ele esteve pela cidade." Ao ouvir este nome, Graça sente um frio na espinha e em choque, diz gaguejando: Dirceu, Irene." Irene nem consegue ter tempo de falar quem é, pois Dirceu desce as escadas da mansão, olha para Graça e diz: "Estavam falando de mim aí? Acho que eu te conheço, não?" Graça regala os olhos ao olhar para Dirceu e uma lembrança terrível passa em sua cabeça. Por um momento, Graça sente sua vida congelar diante de seus olhos e revive um trauma terrível do passado. Ela respira bem fundo e diz: "Acho que não, nós já nos vimos tem muito tempo, né?" Sem perceber que Graça está diferente, Irene diz: "Conhece sim, Dirceu. Essa aqui é a Graça. Ela e a Petra, elas eram bem amigas na época que você estava aqui. Mas olha, isso já tem tempo demais. Ela veio trazer o meu netinho pra eu ver." Dirceu presta atenção em Graça e responde: "Verdade, a Graça. Como eu pude me esquecer de uma moça tão bonita como você?" Graça ficará constrangida com o comentário de Dirceu. Ela colocará a mão no peito e vai sentir uma angústia terrível. Graça tenta puxar o ar, mas não consegue e começa a ter uma crise de pânico na frente de todo mundo. Com Danielzinho no colo, Irene fica preocupada ao ver a situação de Graça e grita: "Graça, o que você tem? Pelo amor de Deus, tenta se acalmar um pouco, ó. Senta aqui no sofá." Graça se senta no sofá e sente seu corpo todo tremer e começa a chorar. Ela tenta respirar normalmente, mas continua ofegante. Dirceu se senta do lado de Graça, coloca a mão em sua cintura e diz: "Acho que você pode estar tendo uma crise de pânico. Melhor tentar se acalmar, minha linda. Eu posso te ajudar." Ao sentir o toque de Dirceu em sua cintura, Graça pula do sofá e grita: "Não faz isso comigo, pelo amor de Deus, me deixa em paz." Dirceu olha para Graça confuso e diz: "Mas o que eu disse de demais? Tava tentando te acalmar." Graça coloca as mãos no cabelo e responde: "Não me toca. Não quero que me toca. Fica longe de mim." Irene não entende por que Graça está tendo esse surto e dirá: "Ô Graça, se acalma, pelo amor de Deus. Desse jeito você vai assustar o seu filho. O que tá acontecendo?" Graça não consegue formular uma resposta direito. Apenas chora desesperadamente, enquanto continua repetindo que não quer que Dirceu a toque. Preocupada com Graça, Irene coloca Danielzinho no carrinho e grita: Petra, minha filha, me ajuda aqui."
A Graça não tá se sentindo bem. Irene vai até a Graça e a abana, enquanto pede para ela tentar se acalmar um pouco. Petra desce as escadas correndo ao ouvir os gritos de Irene e pergunta: "Que foi, mãe? O que tá acontecendo?" Irene responderá: "Eu não sei, minha filha. A Graça começou a ter uma crise aqui do nada. Pega um copo de água pra mim, por favor." Petra encara Dirceu e corre até a cozinha para pegar água para a Graça. Ao voltar para a sala, entrega o copo para Irene e fica do outro lado de Graça e diz: "Calma, Graça, fica tranquila, tá bom? Ninguém vai te fazer mal, respira, tá tudo bem. Eu tô aqui, a minha mãe tá aqui com você e o seu filho também. A gente só quer o seu bem." Graça começa a respirar normalmente enquanto olha para Petra e Irene. Voltando a si, a Patricinha dirá: "Obrigado, viu, gente? Já tô muito melhor agora. Não sei o que pode ter me dado." Petra olha para Graça e pergunta: "Graça, aconteceu alguma coisa pra você ter esse ataque assim do nada?" Graça encara Petra, olha para Dirceu no outro lado da sala e fica assustada. Ela diz: "Imagina, não aconteceu nada não, Petra, imagina, não. É que eu tô com muita coisa na minha cabeça ultimamente, o tratamento do Jonatas, os meus pais se separando, enfim, é muita coisa só ao mesmo tempo." Petra percebe que Graça olha para Dirceu assustada ao falar, e um pensamento invade a sua mente. Decidida a ajudar Graça, Petra finge acreditar no que a Patricinha falou e diz: Entendi. Realmente é muita coisa, Graça. Então, vamos fazer o seguinte. Pega as suas coisas e é do Danielzinho e eu levo vocês lá pra sua casa, pode ser? Você não tá em condições de dirigir e é melhor se eu levar você e o Danielzinho, tá bom? Graça concordará com Petra e vai dizer: Ótima ideia, viu, Petra? Vou aceitar sim. Pegar o Danielzinho e a gente já vai. Graça se levanta, vai até o carrinho de Danielzinho e se despede de Irene, dizendo que vai voltar em breve. Irene dirá: Tá bom, e eu vou lá visitar vocês também, tá bom? Melhoras, Graça. Dirceu também tenta se despedir de Graça e se aproxima da moça, dizendo: Oh, minha linda, fica bem, viu? Se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Graça dá 2 passos para trás e não deixa que Dirceu a toque. Petra percebe que ela está se afastando do homem. Graça fica do lado de Petra, se despede de todos e as duas vão embora com Danielzinho. Quando entram no carro, Petra não hesita e a primeira coisa que faz é uma pergunta assustadora: Você tá bem mesmo pra ir pra casa? Graça passa a mão no rosto e diz: Eu tô bem sim, Petra, obrigada pela preocupação. Mas eu não quero ir pra minha casa não. Você pode me levar pra casa do Jonatas, por favor? Eu tô me sentindo tão estranha. Eu tô precisando ficar um tempinho com ele, sabe? Petra concorda e parte com o carro para a casa de Jonatas. Quando chegam na casa, Petra estaciona o carro na frente, olha para Graça e diz: Ô Graça, eu acho que eu sei porque você teve uma crise e esse ataque, você ficou toda estranha lá em casa. A loira olha assustada para Petra e pergunta: Sabe? Petra confirma com a cabeça e diz: Sim, eu vi o jeito que você ficou quando o Dirceu tentou se aproximar de você para dar tchau. Você não queria nem que ele te tocasse e eu sei o motivo. A loira fica constrangida com a fala de Petra e diz: Petra, eu realmente não sei do que você tá falando. Mas Petra interrompe Graça e diz: Tá tudo bem, Graça. Você não precisa me contar nada como foi. Eu sei muito bem como isso é traumático. Graça coloca a mão na boca, horrorizada com o que escutou, e diz: Você sabe como é? Petra responde: Sim, eu sei. Por isso que eu entendi tudo que aconteceu naquela sala hoje. Toda a sua agonia. Eu quero te dizer que tá tudo bem. Quando você quiser conversar sobre isso comigo, saiba que eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Graça sente uma lágrima escorrer de seus olhos e diz: Obrigado pelo apoio, Petra. É muito bom saber que eu posso contar com você, que você também
pode contar sempre comigo, viu? As duas se abraçam emocionadas ao se despedir. Graça sai do carro, pega Danielzinho no banco de trás e entra na casa de Jonatas. Ao entrar na sala, Graça vê que Jonatas está lendo um dos livros que ela deu e fica toda emocionada. Ele olha para ela entrando e diz: "Olha só que surpresa boa, Graça! Tava com saudade do seu Danielzinho?" Graça sorri para Jonatas, vai até o amado, dá um beijo nele e diz: "A gente também tava morrendo de saudade de você, meu amor." Graça deixa o carrinho de Danielzinho no canto da sala e se senta do lado de Jonatas com um olhar triste. Jonatas percebe que Graça não está bem e pergunta: "Ô Graça, o que você tem? Tô te achando meio tristinha hoje." A loira tenta controlar as lágrimas e diz: "Tem alguém em casa hoje, Jonatas?" Jonatas estranha a pergunta e as lágrimas da moça e pergunta: "Não, Graça, a Mená tá trabalhando e meu pai deu uma saída. Por quê?" Graça respira fundo e diz: "É porque eu preciso te contar um segredo meu. Um segredo que eu não queria contar pra ninguém e eu achei que eu nunca mais fosse lembrar dele. Mas ele apareceu de novo." Jonatas ficará preocupado com o estado de Graça e diz: "Desse jeito você me deixa preocupado? O que foi que aconteceu, Graça?" As lágrimas começam a escorrer pelos olhos de Graça e ela responde: "Hoje eu fui lá na mansão levar o Danielzinho pra véia Irene e eu encontrei o irmão dela, o tal do Dirceu. Na verdade, eu reencontrei ele depois de muito tempo. Eu já conhecia aquele homem e eu fiquei apavorada." Jonatas cerra os olhos ao olhar para Graça e diz: "Mas você ficou apavorada por quê? Por causa desse homem?" Graça limpa as lágrimas e continua a dizer: "Sim, porque esse homem é um monstro, Jonatas, ele é um monstro. Ele tentou fazer uma coisa comigo quando eu era mais nova. Ele tentou... Ô, Jonatas, eu não consigo nem falar porque é muito pesado." Jonatas tenta consolar a Graça e ele diz que a loira pode confiar nele para qualquer coisa e que ele vai estar do lado dela pro que for preciso. Então, Graça diz: "Ele tentou abusar de mim quando eu ainda era criança, Jonatas." Jonatas arregala os olhos ao ouvir a confissão de Graça e diz: "Como é que é? Esse desgraçado fez um mal desse por ser criança?" Graça volta a chorar e responde: "Ele só tentou, na verdade, mas eu não deixei não. Naquela época, eu e a Petra, nós éramos muito amigas. Eu era um pouquinho mais velha que ela só. Acho que foi por isso que eu percebi a malícia dele. E eu não deixei." Graça não consegue continuar e acaba chorando desesperadamente, partindo o coração de Jonatas em 1000 pedaços, que também se emociona e abraça a Patricinha. Graça consegue se controlar com o abraço de Jonatas e ao sair dos braços do amado, continua a contar a história. "Teve uma vez que eu e a Petra, nós ficamos sozinhas na mansão. A gente ainda era criança, tinha apenas os funcionários lá. A Petra acabou indo tomar um banho e eu fiquei sozinha no quarto. O Dirceu viu que eu tava sozinha, ele entrou no quarto e chegou se aproximando assim de mim." Jonatas fica inquieto com o relato de Graça e diz: "Eu já tô ficando com vontade de matar esse desgraçado." Graça respira fundo e continua: "Nesse dia, ele se sentou do meu lado na cama e disse que a gente podia se divertir muito ali, com uma brincadeira nova que só ele sabia fazer. Eu, ingênua, perguntei o que era. Ele disse que essa brincadeira a gente tinha que fazer na cama do quarto. Ele passou a mão na minha cintura e tentou desabotar o meu vestidinho. Na hora, eu percebi o que estava acontecendo e saí correndo do quarto desesperada." Jonatas sente a fúria queimar em seu peito e diz, quase gritando: "Mas esse homem, ele tinha que estar preso há muito tempo, Graça. Meu Deus, isso é um absurdo, ainda mais com uma criança." Chorando, Graça diz: "Pois é, eu também acho.
Mas eu fiquei com tanto medo naquela época que eu nunca mais quis brincar lá na mansão com a Petra. E eu jurei pra mim mesma que eu nunca ia contar essa história pra ninguém, por medo e vergonha. Aí ele foi embora da cidade e depois de um tempo eu consegui voltar a frequentar a mansão. Jonatas se revolta com Dirceu e diz: quem tinha que ter vergonha disso é esse Dirceu. Não é você não, Graça. Você era uma menina, não tinha malícia nenhuma. Você foi uma vítima. Esse desgraçado tem que pagar pelo que ele fez. Graça concorda com Jonatas e responde: sim, eu também acho que ele precisa pagar pelo que ele fez, mas eu não tenho provas disso. Faz muito tempo. E eu só tô te contando isso agora porque eu vi esse sujeito lá na mansão agora. Eu passei até mal de nervoso só em olhar pra cara dele. Parece que eu revivi tudo. Jonatas faz carinho em Graça e diz: eu fico feliz que você confiou em mim pra contar uma coisa tão séria dessa, viu, Graça? Mas a gente tem que fazer alguma coisa pra impedir que esse desgraçado faça isso com outra pessoa. E a loira responde: eu pensei nisso, mas eu não contei essa história nem pros meus pais na época. Você é a primeira pessoa a saber. Mas vindo pra cá, eu acho que esse homem acabou fazendo uma vítima aqui em Nova Primavera, viu? Jonatas fica curioso com o relato de Graça e pergunta: como assim, Graça? Quem que ele fez de vítima aqui em Nova Primavera? Graça se lembra de quando Petra disse que entende como isso é traumático para uma mulher. Ela respira fundo e diz: eu não posso dizer ainda para não expor essa pessoa. Mas você pode ter certeza que agora que o susto passou, eu vou ter que fazer alguma coisa pra esse Dirceu pagar por tudo que ele fez. Jonatas fica contente pela garra de Graça e, emocionado, acaba fazendo uma linda declaração de amor para ela e diz: sabe, Graça, acho que eu nunca te falei isso, mas depois de escutar toda essa barbaridade que você sofreu e a sua determinação agora em fazer justiça, eu preciso te dizer que eu te acho a mulher mais forte e linda desse mundo. Mesmo com um trauma desses, você não se entregou em nenhum momento e aproveitou cada minuto da sua vida. Eu te amo muito. Graça fica emocionada com a declaração de Jonatas e diz: Jonatas, você nunca tinha falado que me ama assim antes? Sabe que eu também te amo muito? Você foi a primeira pessoa que passou na minha cabeça em contar tudo isso que aconteceu. Eu confio muito em você, Jonatas. Graça senta no colo de Jonatas e dá um beijo apaixonado no rapaz. Quando terminam, Jonatas faz carinho no rosto de Graça e diz: você pode contar comigo pra tudo que precisar. Agora eu quero ver esse Dirceu mofar atrás das grades, que é onde ele merece estar. Graça concorda com Jonatas e diz que vai juntar todas as provas possíveis para impedir que Dirceu faça mais vítimas. E afirma que já sabe quem pode ajudar nisso. Será que Graça e Petra vão conseguir provas para colocar o Dirceu na cadeia? Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações.